Dando continuidade às nossas aulas, né? Vamos agora para a aula de História. E eu quero já pedir para você, por favor, abrir o seu livro na página 269. Nós vamos aprender sobre o mundo dos transportes, ok? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, o que é uma tirinha. Nós temos aprendido vários tipos de texto, né? Só fazendo uma revisão aqui. Nós aprendemos estilos de texto, história em quadrinho, gênero reportagem, gênero poesia, né? E esse texto que nós estamos vendo aqui, gente, ó, ele nem tem palavras, né? E ele está em formato de tirinhas. O que é uma tirinha? É um tipo de desenho de humor que alguém faz para ensinar uma lição, certo? Para passar uma moral na história, ok? Então, observe essa tirinha aqui embaixo, que é esses dois quadrados. É tirinha porque a história está dividida em dois quadrados, né? Não tem palavra, só tem imagem, mas você olha e você entende do que está se falando nesse texto. Nem todo texto, crianças, tem palavras, mas a gente consegue saber o que ele está dizendo. Então, observe que esta tirinha de um cartunista brasileiro chamado Jean Galvão. Né? Cartunista é um desenhista, tá bom? Tirinhas e quadrinhos. Então, qual é a lição? O que é que ele está falando aqui para a gente? De repente, o pai entra no automóvel para dirigir e ele fica surpreso. Ele olha e no lugar da direção, ali no carro, o que é que tem? Um guidão de bicicleta. Mas onde estará a direção do carro desse pai? Então, a gente vê aqui na segunda tirinha, o filho, né, trocou. Pegou a direção do carro do pai, colocou na bicicleta e pegou o guidão da bicicleta e colocou no carro. É possível, gente? Dá certo essa troca? Então, agora você vai responder. Por que o personagem do primeiro quadrinho ficou surpreso? Né? Então, você vai escrever aqui por que ele está surpreso. Por que aquele pai, quando entra no carro, ele fica surpreso? Porque ele vê que a direção foi trocada pelo guidão da bicicleta. Né? Vocês podem escrever aí nas palavras de vocês. A outra pergunta, o que acontece depois? Né? Depois, gente, na segunda tirinha. O que é que você vê na segunda tirinha? O menino andando numa bicicleta com uma direção. Na tirinha, aparecem referências a 2 meios de transporte. Quais são eles, né? Quais são os meios de transportes que aparecem na tirinha? Então, a gente vê na primeira tirinha um carro. E na segunda tirinha, bicicletas. Aí vem a outra pergunta. Você tem bicicleta? Se sim, você bota sim. Se você não tem, bota não. Você sabe andar nela? Se você tem bicicleta, você sabe andar de bicicleta? Então, responda aí. E a última pergunta, quais os cuidados que devemos ter ao andar de bicicleta? Aí eu quero que vocês me digam, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando andar de bicicleta? A gente precisa usar capacete, a gente precisa pedalar no sentido do trânsito. O que é que isso quer dizer, tia? Se todos os carros estão descendo, eu não posso pedalar subindo, no sentido contrário. E o outro cuidado é que eu preciso andar pela ciclovia. Né? Aqui na nossa cidade não tem ciclovia, mas Maceió tem. Ciclovia é aquela estrada que só a bicicleta anda. Então, esses são alguns cuidados que a gente deve ter ao andar de bicicleta. Usar capacete, andar no sentido, andar em ciclovia e andar no sentido do trânsito, ok? Então, essa é a nossa atividade da disciplina de História.
bem pequena, vocês no instante vão concluí-la.